Beatriz tinha apenas um sonho: tocar violino. Mas quando os professores a chamavam para o palco, nunca era para celebrar seu talento. Era uma piada. A filha de um zelador, sapatos gastos e um velho violino preso com fita adesiva. O auditório. Castro Alves se encheu de risadas abafadas. "O que ela pode tocar?" Uma professora murmurou baixinho. Mas, no momento em que Beatriz passou seu arco pelas cordas, a sala ficou em silêncio. A coluna se endireitou. A respiração engatou. E em segundos, tudo mudou. O auditório estava lotado de alunos e professores. Seus sussurros e risadas ecoavam pelas paredes. Beatriz estava na beirada do palco, segurando o violino com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. O uniforme de zelador de seu Antônio mal era visível por trás da cortina, mas ela sabia que ele estava lá, assistindo com orgulho silencioso. O momento que ela sempre sonhou finalmente chegou. Mas não pelo motivo que ela esperava. Tinha começado como uma piada cruel. "Por que não deixamos Beatriz tocar?" O professor Gustavo sugeriu durante os ensaios do show de talentos, sorrindo enquanto dizia isso. Os outros membros da equipe trocaram olhares divertidos, sabendo exatamente o que ele queria dizer. Beatriz nunca fez parte do programa de música. Ela nunca teve aulas oferecidas. Só era vista limpando a sala de música Heitor Villa-Lobos depois da escola, enquanto seu pai esfregava os corredores. A ideia dela se apresentar no palco era ridícula para eles. Beatriz hesitou quando chamaram seu nome, sentindo o peso de 100 olhos sobre ela. Os alunos riram, cutucando uns aos outros. Alguns insultos sussurrados chegaram aos seus ouvidos. Ela tinha aprendido a ignorá-los ao longo dos anos, mas naquela noite, eles doeram mais do que o normal. Ela deu um passo à frente, seus sapatos velhos mal fazendo barulho na madeira polida. O violino em suas mãos tinha sido um presente de seu Antônio, encontrado em um armário de armazenamento e consertado com cola e determinação. Não era perfeito, mas era dela. Um microfone guinchou quando uma professora limpou a garganta. "Vamos ver o que você tem, Beatriz", disse, a voz cheia de condescendência. Beatriz respirou fundo. Seus dedos tremiam enquanto ela os posicionava nas cordas. O arco parecia mais pesado do que o normal. Então, ela tocou. A primeira nota soou, perfurando os murmúrios como um raio. A risada morreu instantaneamente. O ar mudou. Uma melodia profunda e assustadora encheu a sala, rica em emoção. Não era apenas música. Era uma história. Uma vida inteira de dor e resiliência tecida em cada nota. Os professores trocaram olhares, sua diversão substituída por descrença. Os alunos sentaram congelados, suas expressões ilegíveis. Até mesmo o diretor, que estava olhando o relógio momentos atrás, se inclinou para a frente em seu assento. Beatriz fechou os olhos, deixando a música consumi-la. Ela não precisava da aprovação deles. Ela não precisava da validação deles. Passou anos observando os outros tocarem das sombras, memorizando cada movimento, cada técnica. Praticou em segredo, usando partituras emprestadas e cordas quebradas. Agora, sua alma se derramava através do violino, e não havia nada que eles pudessem fazer para pará-la. Quando a nota final desapareceu, o silêncio se estendeu do outro lado da sala. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. Os professores que antes riam da ideia dela tocando, agora pareciam ter visto um fantasma. Então, uma pessoa se levantou. Um único. Par de mãos bateu palmas, quebrando o silêncio sufocante no auditório. Foi lento no início, hesitante, como se a pessoa não pudesse acreditar no que tinha acabado de ouvir. Então, outra se juntou. E outra. Em segundos, a sala inteira irrompeu em aplausos estrondosos. Beatriz ficou paralisada, seu violino ainda enfiado sob o queixo. Seu peito levantava-se e caía com respirações profundas e constantes, mas, por dentro, seu coração batia descontroladamente. Ela esperava risos, zombaria, talvez até humilhação total. Mas isso era algo que ela nunca havia imaginado. Na lateral do palco, seu Antônio agarrou o cabo do esfregão,
seus dedos brancos pela pressão. Seus olhos brilhavam com algo não dito. Orgulho, admiração, talvez até descrença. Ele sempre disse a ela que era especial, que sua música tinha uma magia que ninguém mais conseguia entender. Mas Beatriz nunca acreditou nele de verdade. Até agora, os alunos que sussurravam atrás das mãos antes agora estavam de pé, os mesmos professores que tinham sorrido dela antes. Trocaram olhares estranhos, como se percebessem o quão errados estavam. Uma deles, a professora Helena, diretora musical da escola, pressionou a mão contra o peito, os olhos arregalados de choque. Beatriz finalmente abaixou o violino. Ela queria se mover, sair do palco, desaparecer na segurança da área dos bastidores, mas suas pernas se recusaram a cooperar. Em vez disso, ficou lá, absorvendo a visão avassaladora de pessoas que nunca a tinham visto antes. Finalmente vendo. Então, como se estivesse saindo de um transe, a professora Helena correu para frente. Ela quase tropeçou nos fios no chão do palco em sua pressa, mas não parou. "Onde você aprendeu a tocar desse jeito?" perguntou, a voz urgente. "Quem te ensinou?" Beatriz hesitou. A verdade parecia muito simples, muito impossível. "Eu aprendi sozinha", disse quieta, calmamente. A professora Helena piscou, claramente surpresa. "Isso não é possível." Beatriz não respondeu. Simplesmente segurou seu violino, sentindo o peso de anos de prática. Momentos roubados de ensaio em salas vazias. O Sr. Gustavo deu um passo à frente. "Você nunca teve aulas? Nenhum treinamento formal?" Beatriz balançou a cabeça. "Apenas os discos antigos do meu pai e tudo o que eu pude encontrar online." A professora Helena se virou para os outros professores. Sua expressão ilegível. Então ela encarou Beatriz novamente. "Você precisa fazer um teste para a Escola de Música Vila Lobos." As palavras enviaram uma onda de choque pela sala. Suspiros percorreram a multidão. Os alunos que antes a dispensavam agora olhavam para ela com algo totalmente novo. Admiração, talvez até mesmo inveja. Beatriz sentiu sua garganta apertar. Vila Lobos? Esse era um sonho que ela nunca tinha, nem mesmo mortificado sussurrar em voz alta. Era impossível, completamente fora de alcance. "Eu não posso", ela disse, antes que pudesse se conter. A professora Helena franziu a testa. "Por que não?" Beatriz olhou para o lado do palco, onde seu Antônio estava. Seu uniforme estava enrugado, suas mãos ainda úmidas de horas de limpeza. Ela sabia o custo das audições, o preço das aulas, o tipo de recursos que as crianças em Vila Lobos tinham. "Esse mundo não é para alguém como eu", ela admitiu, sua voz mal acima de um sussurro. Os olhos da professora Helena suavizaram. "Aquele mundo é para qualquer um com talento. E você?" Ela respirou fundo. "É a aluna mais talentoso que eu já ouvi na minha vida." Beatriz queria acreditar nela. Ela queria deixar o calor daquelas palavras penetrar, mas a dúvida agarrou-se a ela como uma segunda pele. Então, do fundo do auditório Castro Alves, uma voz cortou o barulho. "Eu pagarei pela sua audição." Um silêncio atordoado caiu sobre o auditório. Cabeças se viraram para o fundo da sala, procurando pela fonte da voz. A respiração de Beatriz engatou quando ela avistou um homem se levantando de um dos assentos perto da saída. Ele era alto, vestido com um elegante terno azul, marinho, seu cabelo grisalho penteado para trás. Sua presença, por si só, comandava a atenção. A professora Helena deu um passo à frente. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, como se tentasse localizá-lo. "Sinto muito, mas quem é você?" O homem deu um pequeno sorriso cúmplice enquanto caminhava pelo corredor, seus sapatos engraxados batendo contra o chão. "Ricardo Azevedo." Um murmúrio se espalhou pelos professores. Até Beatriz reconheceu o nome. Azevedo era um dos violinistas mais renomados do país, um graduado da Escola de Música Vila Lobos, um ex-mestre de concertos sinfônicos, e agora um prestigioso patrono da música que procurava talentos.
Você é Ricardo Azevedo? A professora Helena suspirou, sua voz tingida de descrença. Você está aqui, na nossa escola? Azevedo chegou à beira do palco, seu olhar fixo em Beatriz. Eu deveria ter saído há 1 hora, ele admitiu, mas eu fiquei quando ouvi alguém afinando um violino nos bastidores. Eu pensei que era uma gravação no começo, mas então ela começou a tocar, e eu sabia que tinha que ver por mim mesmo. O pulso de Beatriz batia forte em seus ouvidos. Ela não tinha ideia de como responder, então ela simplesmente ficou lá, segurando seu violino como se fosse a única coisa que a mantinha firme. Azevedo se virou para a professora Helena. Você estava certa. Essa garota tem algo especial. E talento como esse nunca deve ser desperdiçado. Ele olhou de volta para Beatriz. Se as taxas de audição são um problema, considere-as resolvidas. Os murmúrios na multidão se transformaram em suspiros. Alguns alunos sussurraram furiosamente entre si, incapazes de acreditar no que estavam testemunhando. Os professores trocaram olhares, alguns olhando envergonhados, outros surpresos. Seu Antônio deu um passo cauteloso para a frente, do lado do palco, seus olhos cautelosos. Senhor, isso é... isso é muito generoso, ele disse hesitante. A expressão de Azevedo suavizou. Não, não é. É um investimento, um que estou mais do que disposto a fazer. Beatriz sentiu sua garganta apertar novamente, mas desta vez não era dúvida ou medo. Era algo perigosamente próximo de esperança. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Diga sim. Azevedo disse simplesmente. Ela olhou para seu pai, seus olhos buscando por sua orientação. Ele sempre foi seu maior apoiador, mas isso estava além de tudo o que eles já imaginaram. Seu Antônio engoliu em seco e então deu um pequeno aceno. Se é isso que você quer, Beatriz, então você deve ir em frente. O peso do momento se instalou em seu peito. Isso era tudo o que ela sempre sonhou, e ainda assim, o medo do fracasso ainda pairava no fundo de sua mente. E se eu não for boa o suficiente? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Azevedo sorriu. Seus olhos estavam cheios de certeza. Você não precisa ser perfeita. Você só precisa tentar. Beatriz respirou fundo. Ela pensou em todas as vezes que tocou sozinha em salas vazias, todas as vezes que sonhou com algo maior, mas nunca ousou acreditar nisso. Ela olhou para Azevedo, então para a professora Helena, então finalmente para seu pai. E naquele momento, ela tomou sua decisão. Ok, ela disse, sua voz firme. Eu farei isso. Os aplausos que se seguiram foram mais altos do que qualquer coisa que ela já tinha ouvido. No momento em que Beatriz disse sim, tudo mudou. Tensão no auditório se dissolveu em uma mistura de admiração e excitação. Os alunos sussurraram furiosamente entre si, seus olhos piscando entre Beatriz e Ricardo Azevedo. Alguns dos professores ainda pareciam céticos, mas outros pareciam abalados, como se percebessem que tinham acabado de testemunhar algo muito maior do que uma simples apresentação escolar. Azevedo estendeu a mão para Beatriz. Venha comigo, ele disse. Há alguém que você precisa conhecer. Beatriz hesitou. Ela olhou para seu pai, cuja expressão era ilegível, mas ele lhe deu um aceno tranquilizador. Respirando fundo, ela desceu do palco. A multidão se abriu enquanto ela seguia. Ricardo Azevedo seguiu em direção à saída. A professora Helena seguiu atrás deles, parecendo curiosa e um pouco apreensiva, enquanto eles saíam para o ar fresco do outono. O coração de Beatriz batia forte. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo, mas sabia de uma coisa com certeza. Este era um ponto de virada. Um carro preto estava estacionado no meio-fio. O motorista, um homem em um terno de imprensa, saiu e abriu a porta. Azevedo gesticulou para Beatriz entrar. Onde estamos indo? Ela perguntou, sua voz pequena. Azevedo deu a ela um sorriso conhecedor. Confie em mim. Beatriz deslizou para o assento,
seu violino ainda agarrado firmemente em seu colo. Seu Antônio hesitou por um momento antes de entrar ao lado dela. A professora Helena, parecendo insegura, permaneceu na calçada enquanto a porta se fechava e o carro se afastava. O passeio foi silencioso. Beatriz olhou pela janela, observando a cidade passar despercebida. De vez em quando, ela dava uma olhada em Azevedo, que parecia perfeitamente à vontade. Minutos depois, o carro parou em frente a um grande edifício. A respiração de Beatriz engatou quando ela leu a placa com letras douradas acima da entrada. Conservatório de Música Azevedo. Ela se virou para ele em choque. Você está me trazendo aqui? Azevedo riu. Você pertence aqui. Seu Antônio exalou bruscamente. Senhor, não podemos pagar. Você não precisa. Azevedo interrompeu. Estou oferecendo a ela uma bolsa de estudos integral. A cabeça de Beatriz girou. Uma bolsa. De estudos? Azevedo assentiu. Uma das mais prestigiosas do país. Raramente concedemos a alunos que não fizeram um teste formal, mas depois do que ouvi hoje, não há dúvidas em minha mente. Beatriz engoliu em seco, sentindo o peso do momento, pressionando-a. Mas por que eu? A expressão de Azevedo ficou séria. Porque talento como o seu é raro, e porque eu sei como é ser ignorado. Suas palavras pairaram no ar. A mente de Beatriz correu de volta para todas as vezes que ela brincou em salas vazias, todas as vezes que viu outras crianças terem oportunidades com as quais ela só podia sonhar. E agora, aqui estava ela, recebendo algo que nunca pensou ser possível. Azevedo disse: há mais uma coisa que eu quero que você veja. Beatriz trocou um olhar com seu pai antes de concordar. Enquanto saíam do carro, ela sentiu uma sensação desconhecida borbulhando dentro de si. Esperança. Eles entraram no conservatório e o ar cheirava a madeira polida e partituras. Os corredores estavam alinhados com retratos emoldurados de músicos lendários. Os passos de Beatriz ecoaram enquanto ela seguia Azevedo através de um conjunto de portas duplas. Dentro de um grande salão de concertos, estendido diante deles, um palco magnífico estava iluminado por suaves luzes douradas. Fique lá, Azevedo instruiu, apontando para o centro do palco. Beatriz hesitou, mas obedeceu. No momento em que pisou na madeira polida, algo mudou dentro dela. Era onde ela deveria estar. Azevedo entregou a ela uma partitura. Toque isso. Ela olhou para as notas, intrincadas, desafiadoras, mas lindas. Respirando fundo, ela levantou seu violino. Quando seu arco tocou as cordas, a primeira nota soou, enchendo o salão com um som tão puro, tão poderoso, que até ela ficou atordoada. Enquanto Beatriz tocava, o grande concert hall parecia ganhar vida. Cada nota ressoava pelo espaço, envolvendo-se nas paredes e ecoando de volta com uma clareza de tirar o fôlego. Não era nada como tocar em seu pequeno apartamento ou no auditório da escola. Isso era diferente. Isso era mágico. Seus dedos dançavam sobre as cordas, derramando cada emoção que ela já havia sentido na música. As lutas, a solidão, a determinação silenciosa. Tudo isso encontrou uma voz na melodia. Era como se o próprio violino estivesse contando sua história, e pela primeira vez, o mundo estava realmente ouvindo. Quando a nota final permaneceu no ar, o silêncio seguiu, uma carga pesada. Beatriz abaixou, seu arco, seu peito subindo e descendo com respirações profundas. Ela olhou, esperando que Azevedo dissesse algo, mas ele simplesmente ficou lá, mãos entrelaçadas, sua expressão ilegível. Então, ele sorriu. Eu sabia. Ele disse suavemente. Você é exatamente o que eu pensava que você era. Antônio deu um passo à frente. Seus olhos estavam vidrados. Isso foi incrível. Beatriz soltou uma risada sem fôlego, ainda tentando processar tudo o que ela havia tocado na frente de um músico de renome mundial, dentro de um dos conservatórios mais prestigiados do país. E ela não apenas tocou, ela prosperou. Azevedo se virou para a entrada do palco. Há alguém que eu quero que você conheça.
O estômago de Beatriz se contraiu de nervosismo quando a porta se abriu. Uma mulher em um elegante vestido preto entrou. Ela se portava com calma, autoridade, seu olhar afiado, mas gentil. Beatriz a reconheceu instantaneamente. Dona Lúcia, a diretora do Conservatório Azevedo. Azevedo se aproximou de Beatriz, estudando-a, cuidadosamente. Daniel me contou sobre você, ela disse. Mas ouvir você tocar, isso foi outra coisa. Beatriz agarrou seu violino com força. Obrigada. Dona Lúcia assentiu e então se virou para Azevedo. Você estava certo. Ela é excepcional. Dona Lúcia focou novamente em Beatriz. Gostaríamos de lhe oferecer uma vaga aqui, imediatamente. Beatriz prendeu a respiração. Você quer dizer que eu poderia estudar aqui com mensalidade integral coberta? Dona Lúcia confirmou. Acomodação e alimentação também. Se você aceitar, terá acesso a instrutores de classe mundial, recursos e oportunidades que a maioria dos músicos só sonha. O coração de Beatriz bateu forte. Isso era mais do que ela nunca ousou esperar. Mas antes que ela pudesse responder, uma dúvida surgiu em sua mente. E meu pai? Ela perguntou, virando-se para ele. Seu Antônio sorriu, seus olhos cheios de orgulho. Beatriz, esse é o seu sonho. Você tem que ir atrás dele. Mas eu vou ficar bem. Ele garantiu a ela. Você passou a vida inteira cuidando de mim. Agora é hora de você fazer algo por si mesma. Beatriz engoliu, as emoções pesando sobre ela. Ela nunca imaginou que esse momento chegaria tão cedo. Mas parada naquele salão, cercada por pessoas que acreditavam nela, ela sabia qual tinha que ser sua resposta. Sim, ela sussurrou. Então, mais forte. Sim, eu aceito. Dona Lúcia estendeu a mão e Beatriz apertou, sentindo o peso de um novo futuro se acomodando em seus ombros. Ricardo Azevedo sorriu. Bem-vinda ao Conservatório Azevedo. Beatriz olhou para seu pai, que assentiu em encorajamento. Pela primeira vez em sua vida, ela não era apenas a filha de um zelador. Ela era uma musicista, uma estudante, uma estrela em ascensão. E isso era apenas o começo. Beatriz estava no grande salão do conservatório, Azevedo, seus dedos ainda tremendo do peso do momento. Ela passou anos acreditando que os sonhos eram reservados para aqueles com privilégios, para aqueles nascidos nas circunstâncias certas. Mas ali, ela não estava apenas parada entre eles. Estava sendo bem-vinda como uma deles. A realidade disso ainda parecia irreal. Seu Antônio a puxou para um abraço forte. Estou tão orgulhoso de você, Beatriz. Sua voz estava cheia de emoção. Sua mãe também estaria. Lágrimas queimavam os olhos de Beatriz enquanto ela sussurrava. Espero que sim. Ricardo Azevedo colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Este é seu novo começo, mas lembre-se, o talento sozinho nunca é suficiente. Você terá que trabalhar mais duro do que nunca. Beatriz assentiu. Ela nunca se esquivou de trabalho duro. Em poucos dias, ela se mudou para o alojamento do Conservatório Azevedo, um lugar tão diferente de seu pequeno apartamento que parecia outro mundo. As paredes eram revestidas com salas de prática à prova de som e cada corredor ecoava com os sons de violino, violoncelo e piano. Os alunos se moviam com confiança silenciosa, seus olhos cheios de ambição. Beatriz se sentia deslocada, mas ela se lembrou de que havia conquistado isso. Sua primeira aula foi com o professor Machado, um instrutor rigoroso, mas respeitado, conhecido por produzir alguns dos melhores violinistas do país. Ele observou enquanto ela posicionava seu violino e tocava uma peça que ela havia memorizado há muito tempo. No momento em que ela terminou, ele olhou para ela com uma expressão ilegível. Você toca com sentimento, ele disse finalmente. Mas sua técnica precisa de refinamento. Nós consertaremos isso. Beatriz se preparou para longas horas de prática, mas nada poderia tê-la preparado para a intensidade do treinamento. Seus dedos doíam, suas costas protestavam, mas ela se recusava a parar.
Todas as noites, quando a exaustão ameaçava consumi-la, ela pensava em seu pai, sobre todo o tempo que ela tocou em crença secreta de que ninguém jamais a ouviria. Agora, o mundo estava ouvindo. Semanas se passaram e o progresso de Beatriz se tornou inegável. Sua reverência ficou mais suave, sua entonação mais aguda. Até o professor Machado, que raramente fazia elogios, começou a acenar em aprovação. Outros estudantes, que antes a rejeitavam como uma estranha, começaram a tomar nota. Então veio o anúncio, um showcase anual, onde os melhores estudantes se apresentariam para um público de caçadores de talentos, compositores e profissionais. Da indústria. Era uma oportunidade que poderia mudar tudo. Beatriz hesitou. Ela estava no Conservatório Azevedo há pouco tempo. Estava pronta para algo tão grande? Você deveria fazer um teste. Ricardo Azevedo a encorajou. Você tem mais do que apenas habilidades, Beatriz. Você tem algo que não pode ser ensinado. Seu Antônio ecoou o sentimento. Você nunca recuou antes. Não comece agora. Com uma respiração profunda, Beatriz se inscreveu. A noite do showcase chegou mais rápido do que ela esperava. Quando ela subiu no palco, viu um rosto familiar na plateia. Professor Gustavo, seu antigo professor de música, o homem que a havia dispensado como nada mais que a filha de um zelador. Por um momento, os nervos ameaçaram consumi-la. Mas então, ela levantou seu violino, fechou os olhos e tocou. Dessa vez, não houve hesitação, nem dúvida. A música cresceu, carregando cada emoção que ela já sentiu, cada luta, cada vitória. O público se sentou, congelado, cativado pela beleza crua da performance. Até mesmo o professor Gustavo, que uma vez zombou dela, agora assistia com olhos arregalados e surpresos. Quando a nota final desapareceu no silêncio, a sala permaneceu parada por apenas um segundo, antes de explodir em aplausos. Beatriz ficou ali, sem fôlego, enquanto as pessoas se levantavam aplaudindo e comemorando o que ela tinha conseguido. E quando ela olhou para a multidão, soube que isso era apenas o começo.